Quando a gente fez um exemplo de aplicação do produto interno, a gente falou da área desse paralelogramo aqui, né? E a gente viu que essa área, no final das contas, dava exatamente o determinante da matriz que tinha como colunas o vetor A e o vetor B. Esse determinante, então, ele é no caso de R2, o determinante 2 por 2, ele é uma área com sinal. Hoje eu queria falar do determinante sem usar essa coisa, fazer as contas, mas sem essa coisa de rotacionar e fazer produto interno e tal. Eu queria só pensar nas propriedades dessa função determinante e depois usar essas propriedades para fazer as contas, que é justamente o que a gente fez com a projeção, né? Quer dizer, quando eu tinha um vetor A, né, e um vetor B, e eu quis calcular esse tamanho aqui, que era o tamanho da projeção, em vez de sair fazendo conta, botar ângulo, seno, cosseno, não, a gente chamou essa função de P de A e foi verificar que propriedades que ela tinha, da gente perceber que essa função, na verdade, ela é linear, e a gente usou essa linearidade para fazer as contas, né? Foi, na verdade, bastante fácil. A gente vai fazer a mesma coisa hoje com o determinante. Isso vai ser útil, porque quando a gente fizer o determinante 3 por 3, 4 por 4, n por n, o princípio vai ser o mesmo, né? Enquanto que, se eu estou em R3, não tem muito essa coisa de pegar um vetor e rotacionar no sentido anti-horário. Você pode rotacionar um vetor de várias maneiras em R3, certo? Então vai ser útil por conta disso. Então olha só, o que eu quero pensar? Eu quero pensar assim, vou pegar um carinha desse, vou pegar o A aqui, que é a primeira entrada, e vou fixar esse vetor, como se ele fosse a base do paralelogramo, né? E aí depois, então, calcular a área significa fazer aquela projeção e ver a altura, fazer tamanho da base vezes a altura. O tamanho da base está fixado, o que muda é quando eu mudo o vetor B, muda a altura, certo? E essa altura é linear, a gente já viu, a altura é a projeção nessa direção ortogonal, e essa projeção ela é linear. Então, essencialmente, traduzindo aqui para essa linguagem, só que sem fazer tudo colorido, o que eu estou dizendo é o seguinte, se você fizer o vetor B, deixa eu fazer assim, multiplicado por um número, alfa B, você multiplicou o vetor B por um número alfa. O que acontece com a altura? É a projeção, é multiplicado pelo mesmo alfa. Então isso aqui é alfa vezes esse negócio aqui, né? Certo? No fundo você vai estar pegando esse paralelogramo e esticando ele. Quanto? Um tanto alfa. O que vai acontecer com a área? Vai ser multiplicada pelo mesmo alfa, porque o outro lado está fixado, a base está fixada, né? E a mesma coisa se você fizer o determinante fixado esse A, esse lá B, mais um vetor W, né? O que acontece com a altura? Se eu considerar aquela altura como sendo a projeção com sinal, né? O que dá o sinal aqui para a gente é o sinal da altura, né? É linear, né? Então, ficava assim, o determinante AB mais o determinante AW. Então, aqui também separa as contas, né? E eu fixei o vetor A e não o vetor B, por que mesmo? Porque ele está mais deitado, né? A gente não... Na verdade, eu podia ter chamado o vetor B de base, e aí eu talvez fosse querer projetar o vetor A numa direção ortogonal, coisa assim. E aí o determinante ia ter as mesmas propriedades, né? Está fixada a base, o outro cara é quem vai determinar a altura, e essa altura vai ser
a projeção na direção ortogonal à base, que está fixada, e projetar nessa direção ortogonal é linear. Né? Se você multiplicar o vetor A por um alfa qualquer, a altura aqui também vai ser multiplicada pelo mesmo alfa. Então, essa coisa aqui toda vale do mesmo jeito, só que com o vetor, a primeira entrada, fixando a segunda entrada. Né? Deixa eu mudar esse alfa aqui e chamar de beta, porque está multiplicando o vetor B. Vai valer a mesma coisa, o determinante de alfa A, B vai ser alfa vezes o determinante de A, B. Né? E o determinante de A mais V com o B vai ser o determinante de A com o B mais o determinante de V com o B. Certo? Então, fixada a primeira entrada, o determinante é linear na segunda entrada. Fixada a segunda entrada, o determinante é linear na primeira entrada. O que significa isso? Na prática, vale o chuveirinho. Você pode separar as contas e sair botando os escalares todos para fora e tal. Então, isso é uma coisa que vai ser importante para a gente fazer as contas do determinante. Então, essa é a primeira propriedade. O determinante 2 por 2, em R2, você pega dois vetores e vai ver a área, ele é bilinear, ele é linear quando você fixa a primeira entrada e move só a segunda, e ele é linear quando você fixa a segunda e move só a primeira. Então, ele é linear nas duas entradas, a gente diz que ele é bilinear, certo? Na prática vale o chuveirinho. Então, se você for calcular, eu vou fazer uma conta aqui que vai ficar meio feia. Se você for calcular isso aqui, ó, determinante de A mais V com B mais W. Você podia fazer essa conta toda de uma vez, se você já está acostumado, é o chuveirinho, essencialmente. Mas você pode fazer devagarinho, né? Fixa um e mexe no outro, fixa o outro e mexe no um. Então eu vou fixar esse aqui e mexer nesse. Vai ficar assim. Determinante. Vou escrever aqui embaixo. Vai ficar o determinante de A mais V, que eu estou fixando, com B, mais o determinante de A mais V com o W. Certo? Agora você usa a mesma propriedade na primeira entrada. Fixa a segunda e mexe só a primeira. Então isso aqui é o determinante de A com B mais o determinante de V com B. Essa é a primeira parte, mais a segunda parte, que é o determinante de A com W, mais o determinante de V com W. Esses quatro carinhas aí. Então, no fundo, na prática, vale o chuveirinho. Né? Você faz A com B, A com W, V com B, V com W. Foi o que a gente fez. A com B, A com W, V com B, V com W. Certo? E se tivesse um escalar multiplicando aqui, multiplicando V, também podia ter escalar em um monte de lugar. Esse escalar você ia poder tirar também o escalar sai, né? Essa é uma outra coisa da linearidade. O escalar sai. Então aqui ia ficar alfa, beta, sai esse alfa e sai esse beta, ele sai multiplicando do determinante de A com B e assim por diante. Certo? Então, na prática, a gente vai usar assim para fazer esse tipo de conta. No momento que a gente percebeu que essa área com sinal que a gente queria calcular tem essas propriedades, agora a gente pode fazer a conta assim com facilidade. Certo? Essa é a primeira propriedade do determinante. Ele é multilinear, ele é linear nas duas entradas, é bilinear. Certo? O determinante
2 por 2. Agora, tem uma outra propriedade bem geométrica, que é mais fácil ainda, que é o seguinte. Quem seria esse fulano aqui? Determinante de A com A, né? Geometricamente, você tem o vetor A e o outro vetor A de novo, e o paralelogramo aqui, ele vai ser só um segmento, não é um paralelogramo, né? A altura desse negócio é zero. Então isso daqui é zero, certo? Essa é outra propriedade do determinante. E uma propriedade que nem é tão assim é o seguinte: quem que é esse aqui, ó? Determinante do E1 com o E2. Como eu estou falando de área, esse cara aqui é 2, é 1. Como eu estou falando de área, é a área do quadrado. Por que quadrado? Porque esses caras são ortogonais. É a área do quadrado de lado tamanho 1. Certo? Qual que é a área de um quadrado com lado do tamanho 1? É 1. Só que essa área é uma área com sinal, então eu tenho que tomar um certo cuidado para saber se essa área é mais 1 ou menos 1, né? Aquele negócio de rotacionar, aí, né? Se você rotacionar o vetor E1 e fizer a conta, vai dar o vetor E2, aí vai dar E2, produto interno com E2, dá 1, né? Mas se você fosse calcular esse fulano aqui, ó, trocando de ordem, você ia pegar o vetor E2, rotacionar 90 graus e ele ia ser menos E1. Quando você fizesse o produto interno, ia dar menos 1. Então, aqui e aqui está trocado, o sinal ali mudou. Era uma propriedade do determinante, né? Não sei se você lembra do ensino médio, mas quando você trocava as colunas do determinante, você trocava duas colunas, o determinante mudava de sinal. É mais ou menos isso aqui. É exatamente isso daqui. Então, eu tenho, além da multilinearidade, eu tenho essa propriedade aqui, quando tem gente repetida, dá zero. E eu tenho essa propriedade aqui, que o determinante desse quadradinho vai ser 1. Podia ser 1, podia ser menos 1. É 1, porque, do jeito que a gente definiu. Se eu estivesse falando de matrizes, o que está escrito aqui, ó, é que o determinante dessa matriz aqui, ó, quem que é essa? É 1, é 2, é a matriz de identidade, né? O determinante dessa matriz é 1. Certo? Então, o determinante tem essas propriedades. Tem essa daqui. Se tiver gente igual ali, dá 0. Do E1 com E2 dá 1. E ele é multilinear, né? Tem uma outra propriedade, eu vou apagar isso aqui, que é muito simples, mas tem uma propriedade que é essa do E1 com E2, mas vale para vetores em geral, que é assim. Se você trocar as colunas da matriz, se você trocar duas colunas, o determinante muda de sinal, né? Isso não é uma propriedade, pelo menos para mim, que eu digo assim, essa área com sinal, eu queria que tivesse essa propriedade aí, né? Pra gente, a gente pode ver como ela saindo daqui, ó. Por quê? Presta atenção, quando tiver duas entradas repetidas, dá 0. Então, se você for calcular esse determinante aqui, ó, A mais B com A mais B, por um lado, quando eu falo por um lado, é pelo lado esquerdo, né? Por um lado isso dá 0, porque é o mesmo vetor e ele não tem área. Só que eu sei que vale o chuveirinho aqui, o determinante ele é bilinear em R2, né? Ele é multilinear. Então, essa conta aqui fica assim, determinante, aí faz o chuveirinho, A com A, mais A com B, mais B com A, mais B com B. Esse aqui dá 0 porque é igual.
E esse aqui, então isso aqui tudo é igual a zero. Só que esse aqui também é zero. Porque A com A. E esse aqui também é zero. Porque é B com B. Então o que está escrito aqui, ó, o determinante de A com B mais o determinante de B com A dá zero. Ou seja, quando você troca de ordem, aparece um sinal de menos ali, muda o sinal. Essa é outra propriedade do determinante. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar essas propriedades para fazer a conta do determinante em termos das coordenadas do vetor. Então eu tenho, para terminar essa aula aqui, eu tenho dois vetores A e B, A1, A2 e B, B1, B2, e eu quero calcular isso aqui, ó, quanto que é o determinante desse vetor AB. A gente já sabe quanto dá, né? E a gente fez a conta também rotacionando o vetor e tal, mas aqui eu queria fazer a conta só usando essas propriedades que a gente investigou agora há pouco. Então olha só, o vetor A, você pode escrever ele como sendo assim, ó, A1 vezes E1 mais A2 vezes E2. Opa! Essa é a primeira entrada. E o vetor B é B1 vezes E1 mais B2 vezes E2. Agora você faz o chuveirinho e põe os escalares todos para fora. Então vai ficar assim, ó. Determinante. Eu vou fazer só o chuveirinho. Esse com esse. Mais esse com aquele. Mais. Fiz com o primeiro, agora vou fazer com o segundo. A2 é 2. Com o primeiro lá. Fica igualzinho aqui. Mais determinante A2 é 2 com B2 é 2. Certo? Agora, a propriedade do determinante é que esse escalar sai. Então, para eu não apagar tudo e escrever tudo de novo, eu vou tirar esse A1 aqui e eu vou tirar o B1. Certo? Fazer a mesma coisa com todos eles. Vai ficar aqui A1, B2, e aí você apaga esse. Aqui vai ficar A2, B1, e aqui vai ficar, apagar todo mundo, e aqui vai ficar A2, B2. Então, por enquanto, a gente usou só a multilinearidade para calcular o determinante AB, escrevendo assim, os vetores A e B usando as coordenadas na base canônica, fez a distributividade, cujo nome técnico é chuveirinho, né? Certo? E chegou nisso daqui. Só usamos a multilinearidade do determinante. Agora, a gente vai usar aquela propriedade. Quando tem gente repetida, dá zero. Então, esse cara aqui, ó, zero, porque aparece E1, E1. Esse cara aqui, ó, zero, porque aparece E2, E2. Certo? Quando tem gente repetida, dá zero. Outra coisa, esse carinha aqui é aquele quadrado. É o determinante da identidade. Então, esse aqui dá 1. Esse aqui dá 1. E esse aqui também é o mesmo quadrado de área 1, só que está trocado aqui, ó. Quando você troca, muda de sinal. Então, esse aqui é menos 1. Certo? Resumindo, eu não vou apagar aqui embaixo, não vou apagar aqui em cima. O que sobrou foi assim, ó. A1, B2, A1, B2 vezes 1, mais A2, B1 vezes menos 1.
certo? Então a gente fez toda a conta sem rotacionar vetor. O que a gente fez foi olhar propriedades básicas do determinante. O determinante é multilinear, que ele é o que a gente chama de alternado. Quando você troca duas entradas, o sinal muda. Ou então quando tem duas pessoas repetidas, dá zero, certo? E a última propriedade é que o determinante desse carinha aqui é 1. Ok? A gente usou isso, fez a conta e chegou na fórmula que você conhece do determinante 2 por 2 da matriz cujas colunas são esses dois vetores, né? A1 vezes B2 menos A2 vezes B1, ok? Então, o determinante 2 por 2 é isso. Eu fiz isso porque eu quero fazer agora com o determinante 3 por 3. Você já pode tentar fazer sozinho, porque é a mesma coisa.